Entre 0 e 9, qual a nota dessa história? Sabe quando a gente acha que conhece bem alguém, principalmente alguém da nossa própria família, e aí um dia do nada acontece uma coisa que muda completamente a forma como a gente enxerga aquela pessoa? E pior, não tem como voltar atrás. Fica aquele gosto amargo na boca, aquela dúvida que te acorda de madrugada. Será que eu fiz certo? Então, hoje a história é sobre isso. Vem comigo. Quem escreveu essa história de hoje foi a Carmen, uma brasileira que já vive fora há tanto tempo que já se sentia aí gringa no Brasil, sabe? E é até engraçado que pela escrita dela o português já é meio ruim. E ela mesma comentou que já deu uma esquecida aí no idioma, mesmo consumindo bastante coisa do Brasil, inclusive o nosso podcast. Carmen é uma diva. A Carmen nasceu em São Paulo, lá pelos anos 60, cresceu num bairro simples, mas de família trabalhadora. A mãe era costureira, o pai era porteiro. Aquela infância de quem bebia refrigerante só no domingo, sabe? Tudo contado, tudo do jeitinho ali que dava. Apesar de nunca faltar nada, era uma vida simples mesmo. Ou seja, a Carmen era pobre. Mas ela era daquelas que queria mais, queria conhecer o mundo. E desde a adolescência tinha na cabeça juntar dinheiro, fazer faculdade numa federal e dar um jeito de sair do país. Ela fez enfermagem na USP, com muito esforço, estudando à noite e trabalhando de dia ali como atendente numa farmácia. E foi com 27 anos, já formada, que surgiu a tal oportunidade. Um programa de intercâmbio para trabalhar como assistente de hospital na Austrália por 1 ano. Uau! A Carmen falou assim que o mercado da Austrália era bem carente de mão de obra no geral e que eles estavam recrutando gente do mundo todo. E como a Carmen não falava inglês na época, ela não conseguiu um cargo melhor, mas foi mesmo assim e disse que ia aprender inglês lá na raça. Era para ser só 1 ano, mas foi lá que ela conheceu o Peter. Um australiano loiro, bronzeado, tipo surfista, sabe? Bem tranquilo e agradável. A Carmen falou que já ficou apaixonada de cara. Começaram a namorar e também foi ótimo para Carmen aprender ali inglês e tudo mais. Com esse namoro, a Carmen acabou ficando mais que 1 ano e ela conseguiu ali uma promoção dentro do hospital. Eles se casaram com menos de 2 anos de namoro e logo veio o John, o primeiro e único filho da Carmen. E com tudo isso também, a Carmen acabou conseguindo ali a cidadania australiana e ficou por lá. Então, a Carmen ficou na Austrália, casada, com filho, um bom emprego, tudo certo na vida de Carmen. Ela falou assim que nunca virou australiana de verdade, porque nunca perdeu o sotaque, nunca deixou de escutar as músicas que ela gostava e também fazia o bom e velho arroz, feijão, bife, quando estava com saudade ali de casa. Mas ela construiu sua vida ali. O casamento com Peter durou mais do que ela esperava, mas acabou mais cedo do que ela gostaria. Se separaram quando o João estava entrando na adolescência. Ele ficou um pouco com cada um, mas naquele esquema. Um fim de semana sim, um outro não. No geral, o John morava era com a Carmen mesmo. O Peter era o típico ex-marido que participava sem se envolver. Ele pagava a pensão, pegava o filho no final de semana e era só. Fazia o básico, o mínimo, mas fazia. Então a Carmen não tem o que reclamar dele. Terminaram porque não deu certo e tá tudo bem. Sim! Durante uns tempos, a Carmen segurou tudo sozinha. Virou enfermeira sênior no hospital público, com plantão noturno, fim de semana, feriado. Aquele corre eterno de quem veio de baixo e nunca teve escolha. Ela criou o filho com muito esforço, pagou escola boa, particular, colocou na aula de natação, levou em acampamento escolar, ensinou português. Mesmo ele preferindo responder tudo em inglês. Hello. No fundo, ela sabia que ele se sentia australiano e queria viver aquela vida que ele conhecia. E ok, o John não tá errado por isso. Tinha os assuntos que ele preferia falar com o pai, outros que era com a mãe. Eles nunca foram melhores amigos,
O Peter dava o auxílio necessário no crescimento do filho. E a Carmen falou que ele puxou muito da personalidade do pai, mas veio com a cara dela. É isso, ele carrega 9 meses para vir igual o pai. Quando o John fez 20 anos, ele já estava na faculdade, cursando engenharia ambiental. Escolha dele, sem palpite da mãe. Ela falou que ele é inteligente, organizado, mas frio, até meio calculista e racional demais. Nessa época, a Carmen já estava com seus 56 anos e ela teve que operar o joelho por causa de uma lesão acumulada de anos em pé no hospital. Sabe como é, né? Então, ela ficou de licença por meses. Com esse tempo parada em casa e sem muito o que fazer, ela descobriu uma loteria chamada Set for Life. A Carmen me explicou que é um tipo de loteria que é como se garantisse uma aposentadoria por um tempo. Parece que é comum em países aí da língua inglesa. Eu, sinceramente, nunca tinha ouvido falar de nada disso. Eu fiquei surpresa. Então a Carmen falou que essa loteria australiana, se você ganhar, claro, te garante um salário mensal por 20 anos. Ela falou que nunca levou muito a sério essa loteria aí, mas começou a jogar toda semana. Ela estava recebendo um auxílio doença que o hospital dava, então estava com dinheiro sobrando. E começou ali a apostar. E não é que a Carmen ganhou? O que ela ganhou dava $5.000 australianos por mês, durante 20 anos. 20 anos! Uau! Gente, é tempo demais. E a Carmen disse que esse é um ótimo dinheiro ali para o país. Dá para viver muito bem com $5.000 por mês lá, dólares australianos. Não rola muito de converter, porque lá ela vai gastar naquela moeda. Mas na cotação atual aqui do Brasil, $5.000 australianos seriam quase R$18.000. Dá para imaginar? Ela falou que era como uma aposentadoria instantânea. Uau! Ela ficou tão em choque que achou que tinha lido os números errados. Confirmou 3 vezes. Chorou sozinha, sentada no chão, com o celular na mão. A cabeça dela girava com 1000 possibilidades. Parar de trabalhar, viajar, mudar de casa, mandar dinheiro para a irmã no Brasil, fazer um cruzeiro. Mas ela também pensou no filho. Sempre pensava nele, né? Porque mãe é mãe, gente. Não tem jeito. E foi aí que surgiu a ideia. Como ela já estava mais velha, iria se aposentar em breve e nunca se sabe o dia de amanhã aí, ela pensou que talvez fosse mais seguro colocar o prêmio no nome do John. E aí, ela explicou que o bilhete não é vinculado a nenhum nome. Então, quem fosse resgatar o prêmio conseguiria colocar no nome dele. Ou seja, ela poderia ir junto com o John e ele ser o dono do bilhete, por exemplo. Mas no Brasil também é assim, viu, gente? Inclusive, é muito recomendado você colocar o seu CPF no bilhete quando você compra. Porque se alguém roubar o seu bilhete, ele pode sacar seu prêmio no seu nome. Aí a Carmen jogou na conta de que ele era mais novo, cidadão australiano, podia garantir que o dinheiro não fosse perdido caso acontecesse algo com ela. Eu achei aí uma visão bem negativa da Carmen, viu? Nossa, que isso? 56 anos hoje em dia tá muito nova, tá com toda a vida aí pela frente ainda. 20 anos não é nada aí, Carmen. Mas enfim, era esse o plano dela. Ela ia conversar com o John, colocar o prêmio no nome dele e combinar de que seria dividido meio a meio. Ou seja, ela resgatava no nome dele, mas 50% seria dela, todo mês. Nesse ponto aqui, eu entendo super a Carmen, porque eu também sou pobre, venho de uma família humilde e eu acho que é um pensamento que a maioria das pessoas que vem dessa realidade tem, é que se a gente ganhasse um prêmio na loteria, a primeira coisa que a gente faria seria ajudar alguém, geralmente a mãe. A primeira coisa que eu faria seria dividir tudo com a minha mãe, porque eu acho que ela merece e eu ia querer dividir o prêmio. A gente sempre tenta ajudar alguém ali que acha que tá precisando, que vai precisar também, e eu super faria isso, então eu entendo ela. Mas eu também acho que é uma coisa muito da mulher em si, porque a mulher tem essa característica aí de sempre querer se doar para as outras pessoas, principalmente para o marido e para os filhos.
Mas eu acho que a gente precisa ser um pouco egoísta também, viu? Afinal, cadê os sonhos dessa mulher? Ela, uma mulher jovem, que tinha todos uns sonhos pela frente. Vai viajar, Carmen, vai viver a vida. A Carmen jurava que isso era o mais justo, que estava sendo generosa, confiante, que estava pensando no futuro dos dois. E aí ela chamou o filho para conversar. A Carmen falou que até fez o bolo de cenoura com cobertura de chocolate que o John amava. Que delícia! Achando que aquele momento ia ser simbólico, bonito, de união, amor entre mãe e filho mesmo. E aí ela contou tudo, que tinha ganhado na loteria, que era uma pensão de 20 anos, os planos de divisão com ele, contou tudo. O John escutou com a expressão de que ela descreveu como neutra. Mas hoje, olhando para trás, ela entendeu que já era fria, calculista ali, meio racional mesmo. Exatamente como ela descreveu ele. Ele ficou em silêncio, pensou alguns minutos e disse: Mãe, eu entendo o que você está falando, mas eu estou começando minha vida. Eu vou precisar muito mais desse dinheiro do que você. Eu vou lá com você, resgato esse prêmio e o máximo que eu posso te dar é 20%. A Carmen ficou em choque. Como assim ele queria 80% do dinheiro? Ela que jogou na loteria, que ganhou o prêmio, 50% para ele estava mais que bom. Sim! Aí a Carmen falou que sentiu aquela mistura de raiva, decepção, tristeza, sabe? Ela perguntou se ele estava falando sério. Ele respondeu que sim, que não era pessoal, era racional, que ele amava ela, mas que ele precisava pensar no futuro dele. E falou também que ela já tinha vivido muito mais, já tinha imóvel, já tinha carreira, já ia se aposentar, que ele estava começando. Ela nem brigou, ficou calada, agradeceu a sinceridade e no dia seguinte foi sozinha até o escritório da loteria e colocou tudo no nome dela. Com toda razão também. O que eu posso descrever aqui é que a atitude dele foi simplesmente burra, gente. Não tem outra palavra pra isso. Ele foi burro. Não é porque é sua mãe aí que você pode abusar disso também não, né? Se fosse minha mãe nessa situação, ela com certeza falaria assim: a gente dá a mão, mas a pessoa quer o braço. Enfim, desde então, John nunca mais falou com ela. Em menos de um mês, ele se mudou. Disse que precisava de espaço, que não conseguia confiar mais nela. Disse que agiu pelas costas dele e que ela era egoísta. A Carmen falou pra gente que não fez isso por vingança, mas que foi pra ele aprender com a vida. Ela ofereceu metade e ele quis 80%. Então ela simplesmente pegou tudo pra ela. Justíssimo. Já faz mais de 5 anos que isso aconteceu. Ela continua recebendo 5 mil por mês dela. E já se aposentou aí também. A Carmen disse que nesse tempo já viajou para Tailândia, fez aula de cerâmica, trocou de casa e mandou dinheiro para a irmã no Brasil. Mas em todo esse tempo, o John nunca mais quis falar com a mãe dele. Ela falou que ele se fechou mesmo, bloqueou os contatos e não quis mais falar com ela. No último aniversário dele, ela escreveu uma carta. Mas ela não mandou. Ela falou que estava linda, cheia de memórias, cheia de saudade. Mas ela achou melhor guardar. Não queria parecer que estava pedindo desculpa por algo que ela ainda não sabia se foi errado. E é aí que mora o dilema da Carmen. Ela ganhou o prêmio, era dela, ela ofereceu metade e o filho recusou. E ainda quis renegociar, de modo que ela não achou justo. Ela se sentiu traída e protegeu o que era dela. Mas será que foi o jeito certo de lidar? Será que não dava para conversar mais, insistir, dar um tempo? Ou será que foi ele mesmo que se revelou ali, mostrou quem realmente era e ela só percebeu a tempo de não perder tudo? Olha, pra mim, esse homem, porque, gente, vamos combinar, ele é um homem adulto, consciente, ele apenas ali mostrou quem ele era realmente. Ele só colocou as garrinhas pro lado de fora. E dinheiro é uma questão geralmente muito difícil mesmo para a família. Eu acho que para qualquer pessoa, geralmente causa muitos conflitos. E, na minha opinião, a Carmen não tinha mesmo nenhuma obrigação de dar aquele dinheiro por filho. O dinheiro era dela. Simples. Não precisava
danada pra ele. Ela quis ser uma boa mãe e ela decidiu dividir o prêmio que ela havia ganhado com ele. Mas uma coisa que eu sempre escuto e que eu gosto muito de repetir é: não existe herança de pais vivos, gente. A Carmen, ela fez tudo o que podia. Ele não tinha direito a nada. Eu acho que às vezes nem vale a pena manter uma relação com alguém que fez questão de te excluir da vida dele por conta de dinheiro. A única questão dele aí era dinheiro. E eu, sinceramente, só espero que nisso tudo, porque a Carmen é realmente a mais prejudicada, é que um dia ele tenha um despertar de consciência mesmo e perceba que ele foi um completo idiota infantil e volte aí a conversar com sua mãe, né? Enfim, e você, no lugar da Carmen, o que você teria feito? Por hoje é isso. Se tiver histórias que queira que a gente conte aqui, mande no entre0e9podcast@gmail.com. Vou repetir letra por letra. ENTRE número 0 número 9 PODCAST@gmail.com. Beijo e até a próxima. Queremos saber a sua nota. Entre 0 e 9 é uma produção D1 Estúdio.